boa noite. Em mais uma live aqui, Raízes de Fátima. Agora, nesse mês de maio, nós vamos ter sempre conteúdos às terças e às sextas. Então, aqui eu venho abrir essa primeira terça-feira aqui de maio com uma live especial falando sobre a força moral dos pastorinhos. E eu agradeço muito que você esteja aqui presente. E eu quero começar essa live de hoje falando para vocês uma frase de Aristóteles, que foi um filósofo do século IV a.C., que ele diz o seguinte nessa frase que eu acho muito interessante: eu chamo de bravo aquele que ultrapassou os seus desejos, e não aquele que venceu os seus inimigos, pois a mais dura das vitórias é a vitória sobre si mesmo. E eu achei essa frase muito interessante para começar hoje, porque realmente eu também concordo que a maior vitória é sobre nós mesmos, aquilo que nós vencemos dentro de nós, os nossos medos, as nossas limitações, aquilo que precisa de evolução, de crescimento, que tantas vezes é exigente. E, e é sobre isso também que nós vamos falar hoje, sobre a força moral. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Eliana Oliveira, eu sou a fundadora do Raízes de Fátima e estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. O Raízes de Fátima, ele nasceu, na verdade, de uma forma presencial. Nós recebíamos os nossos peregrinos aqui presencialmente para experiências em Fátima de dia inteiro. Posteriormente, também em Lisboa, numa experiência nos locais onde a Santa Jacinta passou, a pequenina pastorinha de Fátima, onde ela veio a falecer, em Lisboa. Com a pandemia. E ainda faltou as peregrinações a pé, que nós organizamos do país todo até Fátima. Nesse momento, nós estamos aqui em stand-by, mas também é algo que nós organizamos. Com a pandemia, nós não tínhamos mais os peregrinos para receber, mas quisemos sim dar continuidade nesse conteúdo online, fazendo com que essa mensagem chegue até vocês. Então, nós temos agora, neste mês de maio, excepcionalmente, o conteúdo das terças e as sextas. E, gente, essa próxima sexta-feira nós vamos ter uma live pra lá de especial com o Ruben, que é um artista fantástico, que vai nos falar sobre arte sacra, sobre pinturas magníficas. Você não pode perder. Nós estivemos conversando essa semana um pouco e eu estou encantada. Tenho certeza que vai ser muito especial essa sexta-feira. Nós temos essas lives ou conteúdos muitas vezes pré-gravados. Sexta-feira é live e nós temos inspirações e reflexões também que vamos entregar para vocês agora durante o mês de maio. E muita coisa ainda vai vir. E a grande novidade do mês de maio é o lançamento da nova edição do curso 13 Lições de Fátima para transformar a sua vida. Com um webinar no dia 13 de maio, vocês podem se inscrever aqui no link da bio do Instagram, no post do Facebook que vocês podem ver e até mesmo aqui na descrição desse vídeo. Inscrevam-se porque vai ser maravilhoso. Vou contar sobre como essa história das aparições tem transformado a minha vida, como ela transforma a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro e transformou inclusive a vida do Salvador Dalí. Pois é, só dia 13 de maio que eu vou contar. Bom, e hoje vou falar para vocês sobre força moral, porque na verdade a nossa missão aqui no Raízes de Fátima é tocar o coração de vocês com essa mensagem de luz e de amor que veio do céu há mais de 100 anos através dos pastorinhos e para todos nós. E as crianças, os 3 pastorinhos, gente, eles aceitam a missão deles, mesmo sem entender o que isso queria dizer. Mesmo sem ter a menor noção dos passos a seguir, eles simplesmente aceitam a missão que lhes é dada, embora não conseguissem compreender. E eu acredito que esse é um poder que nós guardamos dentro de nós e que muitas vezes não trabalhamos esse poder de aceitarmos o que a vida nos traz e transformar tudo de uma forma positiva. Quando é muito difícil, podemos transformar sempre em aprendizado. E os pastorinhos nos ensinam isso de uma forma tão simples e maravilhosa. E hoje
eu li um post no Instagram que me impactou muito, que eu quero partilhar com vocês, que dizia o seguinte: para muitos, Noé parecia só um idiota, até que choveu. E eu li isso e comecei a refletir, pensei também muito na vida dos pastorinhos. E me ocorreu então, né? Por que nós julgamos tantos outros? E por que nós somos também tão julgados? Nós julgamos as coisas com base na nossa visão restrita, nas nossas crenças que nos limitam tanto. Noé acreditou na sua missão, mesmo quando os outros não acreditaram. Ele seguiu a sua missão, tal e qual aconteceu com a vida dos pastorinhos, que seguiram a sua missão. E eu comecei a pensar em quantas vezes eu não consegui seguir o meu coração, preocupada com os outros que iam me julgar, preocupada com receio, digamos assim, de me sentir também uma idiota, de ser julgada pelos outros, e porque era muito mais fácil para mim ficar na minha zona de conforto, que parece mais seguro, mais tranquilo, onde nós conhecemos, não é? Só que o que é a nossa vida sem riscos? O que acontece na zona de conforto, gente? Muito pouco. A vida é nos presenteada em cada momento, em cada instante. E esses instantes não voltam mais para trás. E mais do que o tempo que passa, não é? Quando nós falamos, nossa, já passou a semana, já passou o mês, já passou um ano, meu Deus, eu já tô com 40, é verdade. Mais até. Eu já estou com 40, não é? E os anos passam, as décadas passam, mas mais do que passar o tempo, é a nossa vida que está passando. É a vida que não volta atrás em cada instante que tantas vezes nós desperdiçamos. E o que é que nós andamos fazendo com o nosso tempo? Com as capacidades e os talentos que Deus nos deu. Os nossos talentos não deveriam servir à humanidade? Mesmo que nós não saibamos muito bem como, mas mesmo que desajeitadamente, no princípio, até conseguir encontrar o nosso caminho, o que nós fazemos com o nosso tempo. E nisso eu chego tão facilmente nessa história dos pastorinhos que utilizavam o seu tempo e que dedicaram a sua vida completamente ao próximo, às orações. Eles oravam por nós, oravam pelos pecadores. Eles dedicaram a sua vida e o seu tempo a todos nós, cada um da sua forma. A Jacinta rezava pelos pecadores, tinha compaixão em si muito latente. O Francisco gostava de fazer companhia a Nosso Senhor, que estava tão ofendido, tão triste, como um amigo que quer consolar aquele que está triste. Francisco passava horas em frente ao sacrário rezando. E a missão da Lúcia é entregar toda essa história para todos nós. Cada um deles, da sua forma, aceita a sua missão e vive a sua missão e dedica o seu tempo, ou seja, a sua vida, a essa missão. E na época das aparições, os pastorinhos eram muito jovens. A Lúcia tinha 10 anos, o Francisco tinha 9 e a pequenina Jacinta tinha 7 anos. Eles eram crianças, eles eram muito crianças realmente. E certamente eles nunca poderiam imaginar na repercussão das suas, digamos assim, do que eles faziam com o tempo deles, da forma com que eles viviam. Mas na época deles, eles também foram muito incompreendidos. Eles eram pastores numa região rural de Portugal, eram crianças analfabetas que viviam naquela vida rural de subsistência. Eram crianças humildes. Eles não sabiam equações de matemática, eles não sabiam falar outras línguas. Eles não eram crianças cultas. Eles nunca tinham ido muito mais que alguns quilômetros ao redor da casa deles. Eles não conheciam o mundo. E se tudo isso é verdade, o que eu estou dizendo é verdade. Sem dúvida nenhuma que é verdade. Então, como a Nossa Senhora escolhe aparecer a 3 crianças assim, tão simples e tão humildes?
E no seu livro Como Vejo a Mensagem, a Lúcia nos conta o seguinte. Ela nos conta, Deus escolhe tão... Vou ler, tá, gente, para vocês. Deus escolhe tão pobres crianças ignorantes que os homens teriam rejeitado, como incapazes de servir para a realização de tal projeto. Mas Deus opera ao contrário. Deus opera ao contrário dos homens. Escolhe o que não serve para dele se servir, porque sua é a sabedoria, a ciência, o poder e o querer, para comunicá-lo a quem lhe apraz. O que quer é corações puros, para neles atuar a seu bel prazer. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E é a esses que o Senhor se comunica. Se manifesta para transformá-los segundo os planos de sua misericórdia. E assim, mostrar que não são eles, mas a graça de Deus que neles opera. Irmã Lúcia, no livro Como Vejo a Mensagem. E assim a Lúcia nos explica que Deus escolhe as crianças ignorantes que os homens teriam rejeitado pela sua incapacidade de cumprir tal projeto. Ou seja, os homens julgam, desconhecem realmente o que é importante. Mas Deus escolhe ao contrário dos homens, nos diz a Lúcia, pois o que ele quer são corações puros. Corações, gente, corações puros. E não conhecimento, estudo, poder, status. Coração puro. Assim, Deus nos mostra que não são os seus instrumentos que cumprem o projeto, mas a graça de Deus que neles opera. E esse entendimento que a Lúcia nos traz, a vida dos pastorinhos nos traz, esse entendimento muda tudo. Não somos nós, mas a graça de Deus que opera. É essa graça de Deus que faz com que realmente os pastorinhos sejam instrumentos dessa mensagem transformadora e maravilhosa. E aqui em Fátima nós temos essa verdade que nos bate com uma força incrível, e que nos desinstala, inclusive. A história nos ensina que essas 3 crianças analfabetas e com um coração puro mudaram o rumo da história, dos acontecimentos do mundo. E o Francisco e a Jacinta, como vocês sabem, são os santos mais jovens não mártires da Igreja Católica. Aquelas crianças tão simples que provavelmente os homens teriam rejeitado para tal missão. E eu aprendi com a minha querida amiga Carla Barbosa Rocha, com quem faço muitas lives, inclusive sexta-feira ela vai fazer a live com a gente aqui do Raiz, que os pastorinhos são santos não porque eles viram a Nossa Senhora, mas pelo testemunho de vida deles, por aquilo que eles viveram, pela forma como eles viveram, com essa centralidade em Deus. E não foi uma vida sem sofrimentos e pacífica, não foi uma vida tranquila. A Nossa Senhora, na primeira aparição, pergunta a essas crianças: quereis oferecer-vos a Deus? E as crianças respondem consonante sim. Ao que a Nossa Senhora lhes diz, preste atenção: ides, pois, terdes muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. A Nossa Senhora não vem aqui em Fátima prometer uma vida tranquila para essas crianças, uma vida de paz, sossego, de poder. Não. Ela vem reforçar que eles vão ter sim muito que sofrer, mas vão ter conforto na graça de Deus. E quando nós estudamos um pouco mais dessa história, compreendemos que realmente essas crianças sofreram bastante. Inclusive, no mês passado, eu estive na exposição temporária do santuário, que eu recomendo muito para quem tiver oportunidade, Rostos de Fátima, que tinha uma parte dedicada apenas às pessoas que lutaram contra ou que queriam acabar com essa farsa das aparições. Inclusive, estava lá representado o administrador de Orem, que prende as crianças, que coloca as crianças numa prisão no mês de agosto. Mas tinham lá muitos volumes e muitos livros com a intenção realmente de destruir, digamos assim, a história das aparições.
de alguma forma terminar com o que eles consideravam que seria uma farsa. Mas não foram só os intelectuais que não acreditaram nos pastorinhos. Os próprios moradores de Aljustrel, muitos não acreditavam. As crianças chamavam a Jacinta e a Lúcia de Santinha do Pau Caruchento. Pau caruchento é uma madeira cheia de bichos, podre. E não eram só as crianças que destratavam os pastorinhos, os adultos também. Muitas vezes, isso relatado no livro das memórias da irmã Lúcia. E o mais impressionante ainda é que a própria mãe da Lúcia não acredita que ela viu a Nossa Senhora. E faz de tudo para a filha desmentir essa história, porque dizia que a Lúcia andava enganando aquela gente, falando mentira para aquela gente. E a Lúcia viveu um grande dilema. A mãe dela levou, inclusive, no pároco de Fátima para que ela desmentisse essa história. E o pároco lhe disse que isso poderia ser uma visão do demônio a tentar lubridiá-la, enfim, enganá-la. E a Lúcia vive num grande tormento em função disso e duvida também. Ela vive um grande tormento, principalmente porque toda a paz que ela tinha em casa deixa de existir a partir daquele momento. A mãe dela era muito severa quanto à mentira, não tolerava mesmo a mentira. E a mãe dela não acreditava, então julgava realmente que ela estava mentindo. E o tormento da vida da Lúcia realmente foi esse. Se eu desmentir, que parecia mais fácil até ela falar, olha, não vi a Nossa Senhora, a vida dela poderia ficar mais tranquila dentro de casa, mas ela estaria indo pelo caminho exatamente oposto que a mãe lhe ensinou a vida inteira. Que ela não deveria mentir, que mentir era pecado. E Deus, Nosso Senhor, estava tão ofendido com os pecados da humanidade, como é que ela ia mentir e cometer mais um pecado? E a Nossa Senhora. Essa história realmente é lindíssima, gente. E na aparição de junho, a Nossa Senhora diz aos pastorinhos o seguinte, vou até ler. A Jacinta e o Francisco levo-os em breve para o céu. Mas tu, Lúcia, ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer ao mundo a devoção ao meu imaculado coração. E de fato, a Jacinta e o Francisco falecem ainda muito crianças, com a gripe pneumônica, e a Lúcia vive, como diz a Nossa Senhora, mais algum tempo, vive até os 97 anos, e dedica a sua vida a essa missão de dar a conhecer essa história, a essa missão que ela entregue pela Nossa Senhora, quando diz que Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Dedica a sua vida a isso, mesmo que possa ter sido tão incompreendido. Ela deixa nos livros inspiradores, com uma linguagem simples e maravilhosa, impactante, que realmente são transformadores. Livros traduzidos em tantas e tantas línguas, que também consta nessa exposição do santuário, que é muito interessante. Agora, quem poderia dizer que uma pastorinha de Fátima, analfabeta, numa vida rural, no meio do campo, quem poderia dizer que ela teria esse impacto na história do mundo, como ela teve? A proximidade dela com o Papa São João Paulo II e a consagração do mundo a Nossa Senhora e tantas histórias da Lúcia, ainda posteriormente as aparições. Mas como ela mesma nos diz, mas Deus opera ao contrário dos homens, escolhe o que não serve para dele se servir, porque sua é a sabedoria, a ciência, o poder e o querer. Como a irmã Lúcia nos ensina com essas palavras e através da história das aparições também, nós podemos compreender que não somos nós os instrumentos que realizamos os projetos, mas sim a graça de Deus que opera neles. Graça de Deus que opera em nós para que o projeto seja feito. Que esse conhecimento que a gente refletiu agora, gente, que de forma muito breve, que ele seja também compreendido no coração de vocês, que ele vibre aí dentro no coração de vocês, sentindo assim pela alma, para que a gente possa ganhar consciência de que muitas vezes a nossa visão é ilimitada. A gente não consegue chegar na compreensão do todo.
mas Deus é sabedoria, ciência, o poder e o querer. E eu pergunto para você, com a nossa visão limitada, com a nossa visão restrita, o que nós diríamos se conhecêssemos Noé? Que eu citei no princípio da live, né? O que nós diríamos a ele se víssemos construir uma arca como ele fez? Será que nós iríamos o julgar? E o que pensaríamos dessas 3 crianças que se ajoelhavam na frente de uma azinheira no meio do nada, rezando e dizendo que estavam vendo a Nossa Senhora? Agora fica fácil de acreditar, não é? Agora fica muito mais fácil, porque a história de Noé está disponível para nós no Gênesis. A Jacinta e o Francisco são os santos e toda a história das aparições de Fátima são reconhecidas pela Igreja Católica. Mas quantos milagres, por menores que eles sejam, quantos milagres acontecem à nossa volta todos os dias? Será que nós enxergamos? O que nós andamos fazendo com o tempo que nos é dado por Deus, com o talento que nos é dado? O que você anda fazendo? O que fazemos com cada pequeno instante que ganhamos de presente como algo divino? Eu deixo aqui hoje vocês com essa reflexão, porque realmente, gente, a história das aparições da Nossa Senhora de Fátima, o testemunho de vida dos pastorinhos, ele nos traz realmente uma abertura, uma transformação no nosso coração. Porque a forma que as crianças viveram essa história, a forma que elas se entregam à vontade de Deus, ou vivem na centralidade absoluta de Deus na vida delas, é muito inspirador e muito, muito transformador. E a Nossa Senhora, como uma mãe preocupada, que nunca abandona seus filhos, como nós mães nunca abandonamos, por mais que ele esteja em caminhos distantes, em caminhos errados, a Nossa Senhora vem aqui em Fátima, em 1917, relembrar como estamos distantes de tudo aquilo que o seu filho nos ensinou. Como uma mãe preocupada, ela vem aqui nos relembrar, através dos pastorinhos, desses corações puros, ela vem nos relembrar, vem nos chamar a atenção, e nós ainda andamos tão distraídos. Nossa Senhora aqui em Fátima apresenta-se como refúgio e caminho que conduz até Deus. Ela coloca-se como caminho, um caminho que nós podemos fazer com ela até Deus. E ligar essas mensagens de Fátima ao nosso dia a dia é transformador e é maravilhoso. Inclusive, como diz na Bíblia, é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. E eu espero realmente que a gente possa encontrar, trabalhar para isso, construir a melhor versão de nós mesmos. E eu espero realmente que essa reflexão de hoje faça sentido no coração de vocês. Porque essa força moral dos pastorinhos, essa força moral que eu falei hoje da Lúcia, que apesar de todo o conflito, não fala uma mentira, por mais fácil que isso pudesse ser naquele momento para ela, ela abraça a verdade. Inclusive os pastorinhos são presos, enfim, são ameaçados de morte e não contam o segredo. A força moral que eles têm dentro deles, que habita no coração dessas crianças, é muito, muito inspirador e pode ser muito transformador para todos nós. E essa força moral que eu menciono é também um dos temas que nós falamos com muito mais profundidade no curso 13 lições de Fátima para transformar a sua vida, gente, que vai ter agora uma nova edição no dia 13 de maio. Inscrevam-se, participem, vai ser muito bonito.
E nós terminamos aqui hoje, estamos sempre disponíveis para ouvir vocês, mandem sugestões, recados, o que vocês querem que a gente fale, os temas que vocês estão com dúvidas, que nós trabalhamos realmente para vocês. E hoje eu finalizo ainda essa live com uma reflexão que vocês devem conhecer, que há duas formas de viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre, e a outra é acreditar que todas as coisas são milagres. Um abraço muito carinhoso a todos vocês aqui de Portugal e até sempre. Raízes de Fátima, peregrinar com a alma na sua casa. Muito obrigada.